falo, de repente, de um lugar, essa tríade aqui, né, ficção, imagem e história, eu falo no lugar da história. Mas é muito interessante também, porque ao ouvir tanto a Rosângela quanto o Márcio, eu me senti muito identificada em relação a eles e não consigo realmente diferenciar um terceiro lugar nessa tríade aqui. Mais ainda, quando eu ouço a Rosângela falar, encantadora apresentação, quer dizer, vou fazer uma tietagem básica, eu já gostava do trabalho antes de ouvir, e passei a gostar mais esse interesse, eu acho que tem realmente a ver com elementos que perpassam, eu acho que essa relação que está colocada aqui como três, mas que eu vejo muito unificada, principalmente no estado atual da arte, né? Da arte de pensar o passado. Principalmente quando a Rosângela fala assim, a partir do documentário sobre a capacidade da sogra dela interpretar a fotografia, você vem com um outro comentário interessante a respeito da sua própria busca em relação a essas imagens, que é preencher o resto do fluxo do tempo interrompido. Eu acho que isso eu compartilho com você esse desejo, só que eu faço isso de outras maneiras. O desejo da história em relação ao passado é justamente preencher o fluxo do tempo interrompido, né? A gente trabalha por fragmentos, os fragmentos eles se colocam, né, como rastros, restos, vestígios do passado, e que a moderna historiografia, longe de querer contar o passado tal como ele aconteceu, dentro desse regime positivista, ela vai justamente buscar, por todas as aspas do mundo, né, fazer um trabalho de invenção do passado para usar uma referência ao título do livro do Albuquerque, historiador nordestino, né, A Invenção do Nordeste. A ideia de invenção ela foi entrando no campo da historiografia, né, como uma forma de responder, né, de forma criativa, né, a uma crítica profunda em relação ao ofício da história, em relação ao passado, e a responder também, em certa medida, isso de forma bastante densa e conflituosa dentro do próprio campo da historiografia, né, eu acho que é uma grande ilusão em relação a uma verdade absoluta. Ao mesmo tempo, Rosângela, me encantou, quer dizer, a forma, né, como, né, essa relação de referência ao passado que você trabalha, ela se faz por meio de uma prática artística que ao mesmo tempo nos aproxima e nos distancia da experiência comum e prosaica. Tudo que você mostra é comum e prosaico, mas ao mesmo tempo é excepcional e extraordinário. Essa forma, né, de os anônimos, eles, quando você coloca esses anônimos nessa situação de extraordinário, os anônimos deixam de ser anônimos, eles se tornam sujeitos da história. Eu acho que esse movimento de, ao mesmo tempo, aproximar e, numa situação expositiva, distanciar, permite ao espectador que também se identifique com aquele sujeito e integre a sua própria história. É muito interessante porque esse movimento no campo das artes, ele tem o seu correlato, né, no campo da escrita da história. Quando a gente pensa, né, a chamada história que vem de baixo, né, a escrever a história daqueles que fizeram a história, mas não escreveram a história, sei que pode ter até um viés populista, né, se a gente pegar por esse lado, mas ao mesmo tempo ela também dialoga com uma experiência que no seu caso está bem marcada, né, a partir dos anos 90, quando você começa a fazer esse trabalho de arqueologia nos mercados de pulga, né? Eu acho que essa arqueologia dos mercados de pulga tem um movimento concomitante, né, que os historiadores fazem em relação a fazer uma arqueologia dos próprios arquivos, buscando documentação que não era utilizada, processo crime. Na década de 90, Sidney Chalhoub publica Trabalho Lá e Botequim, que é uma obra prima de um historiador que começa justamente a ficcionalizar uma situação cotidiana por meio de fazer aquilo que a sua sogra fez,
pensar um pouco, que documento é esse que foi produzido, né? E que sociedade é essa que produziu o documento? Porque, na verdade, a gente lê o documento, mas a gente olha para a sociedade que produziu aquilo. Então, a gente, na verdade, faz uma coisa que você faz mais evidentemente quando você descobre, ou melhor, é colocada, né, com o desafio de trabalhar com um grande arquivo, né, que é o arquivo da descoberta das fotos históricas, né? Realmente, eu costumo dizer que não tem resgate de passado, né? Porque o historiador não é bombeiro, que vai lá, recupera. Mas isso sim, resgataram o passado. Teve um bombeiro que abriu um buraco no prédio, pegaram as fotos, usaram isso. Isso é o resgate do passado. Aí eu não tenho dúvida do passado que foi resgatado. E foi colocado na tua mão. E o que você faz com aquilo? Né? O que eu vou fazer com aquilo? É muito interessante porque na sua apresentação você falou o que eu vou fazer. E o que você faz? Na verdade, você faz uma espécie de retrospectiva, você faz uma reconstrução histórica, usando, inclusive, uma coisa que eu acho que a gente vai ter que usar cada vez mais dentro da própria história, principalmente quem trabalha com cinema, que é uma espécie de engenharia retrospectiva. No ano passado eu estava no seminário, só um parênteses, no Festival de Brasília, um seminário sobre memória e cinema, e tem determinadas tecnologias de projeção que não existe mais. Então, a gente estava ali desenvolvendo que no ramo da engenharia a gente vai ter que criar uma engenharia retrospectiva para aprender a construir projetores e objetos que são hoje obsoletos. Foi, em certa medida, o que você fez, uma espécie de engenharia retrospectiva. Mas não foi para fazer aquilo que o Marx chamou a atenção. Uma história cujo regime de verdade é o absoluto. Não, você usou a opacidade e você falou assim, né? Catarata, eu usei um efeito de catarata. Esse efeito de catarata justamente permite com que você desenvolva o pensamento crítico. Porque tudo que é transparente, né, que emana uma verdade, né, resplendorosa e fascinante, que não tem uma brecha, que não tem um poro, né, ele fascina e cria uma distância que te mobiliza. Ao colocar uma mediação, né, que eu acho que em certa medida é a mediação crítica, independentemente se você está trabalhando com arte ou se você está produzindo um texto historiográfico, eu cada vez mais acho que esses campos, as fronteiras são mais tênues e espero que sejam cada vez mais tênues do ponto de vista de uma formação humanista, né, é o que faz, né, com que o espectador, ele também deixe de ser, aí pensando aquele belo texto do Jacques Rancière, ele se emancipe. Ele se emancipe e ele integre, né, a obra de arte, não como obra de arte, mas como experiência estética. Mas não só como experiência estética, mas como experiência vivencial, experiência humanista. Né? Acho que do ponto de vista desses exercícios, eu tinha muito mais a falar, mas eu não vou me estender aqui, porque eu acho que a gente tem uma audiência. Eu só queria colocar duas questões, né? Uma questão para a Rosângela e uma questão para o Márcio, que são questões, eu acho que simples e, ao mesmo tempo, complexas, né? Por que para você o passado faz diferença? Né? Isso é uma pergunta que eu te coloco. E, Márcio, você apresentou, né, uma bela viagem, né, de Platão a Benjamin, mas marcando fortemente nessa relação entre ciência, o pensamento científico, que é o pensamento objetivista, e um pensamento ficcional, que seria mais voltado para a subjetividade. E aí eu fico pensando, quer dizer, como é que atualmente a gente pode, né, redefinir essas fronteiras, né, do subjetivo objetivo? Né? Nossa senhora, não sei responder isso não. Não, eu posso responder como Yogini? Pode. Não, porque eu não consigo imaginar, acho que eu não consigo imaginar fluxo
eu que lido com esses descartes, né, não consigo imaginar uma vida sem passado, é um fluxo, né, e hoje em dia eu não consigo imaginar sem um passado kármico, ainda por cima, que eu aprendi a respeitar alguma coisa que eu nem sei o que é, entendeu? Que veio bem antes de mim, então, eu nem sei, assim, eu não saberia responder, acho que a minha vida não cabe esse conceito de não ter havido uma coisa anterior, porque o passado acabou, 5 minutos atrás já é, né? Então, para você viver eternamente ou né, experimentar coisas, ou viver, né, ter sentido de presença, você imediatamente tem que lembrar que você chegou aqui de algum lugar, né? Por alguma razão você está aqui, anterior àquele momento. Mas não é nem isso. Eu acho que você falou uma coisa que eu acho que, em função disso, quer dizer, parece que eu estou sempre lidando com o passado nas minhas investigações, se eu vou ao mercado de pulga, não é à toa, né? É para ver alguma coisa, ou para buscar alguma coisa, entender alguma coisa que alguém deixou. Porque, no fundo, eu sempre achei que é muito... Eu entendo muito mais, eu enxergo a humanidade, sei que vários pesquisadores, você própria comentou isso, você aprende muito mais sobre a sociedade, na minha opinião, com o que ela descarta, com o que ela joga fora, do que com o que ela produz. Lógico que você pode olhar para o que ela produz, mas se você olhar para o que ela jogou fora, ou para o que ela deixou, para o rastro dela, para mim é muito mais enriquecedor. Talvez porque seja uma forma de olhar com um olhar até assim meio com compaixão, né? Não sei, você joga fora alguma coisa e nos países pobres o que você joga fora sai para outro. Então os objetos têm essa coisa, você pensa na compaixão do ser humano, né? Não só aquele que em vez de jogar fora, levou para o mercado, porque vai servir para outro, porque ele precisa do dinheiro. Essa alimentação, né? E eu acho que aí o fluxo está aí. E para mim é tudo uma coisa só, não sei. Como os objetos, no meu cotidiano, na minha vida, eles estão sempre sendo recolocados, não existe nem muito essa noção do que é o que passou, e o que é passado e o que é presente, entendeu? É tudo, a retroalimentação é um processo que faz parte da vida, né? Sei lá, não sei responder assim. Respondeu perfeito. Eu acho que não por acaso, né, muito filme de ficção científica trata dessa questão de uma pessoa sem memória, sem identidade. É um dos grandes temas. Então, e no Blade Runner, uma coisa muito legal que tem é como aqueles replicantes, inclusive o policial, né, que a gente desconfia depois no fim que ele também é um replicante, eles guardam fotografias. Quer dizer, eles constroem a identidade deles pela fotografia. Agora, eu acho que a obra da Rosângela, ela falando desse negócio do mercado de pulgas, né, me lembra aquela frase do Benjamin que ele tem no trabalho das passagens. Ele fala: eu não tenho nada a dizer, só a mostrar. E aquela coisa do catador, né? Porque a poética do Benjamin é a do catador. Ele vai catar os restos do século XIX. Ele vai pegar publicidade, um monte de coisa que ninguém lê, livro vagabundo. Ele lia de tudo e ia coletando tudo nas suas fichinhas que ele ia copiando. Totalmente. E aí, quer dizer, aquele grande arquivo que ele fez que ninguém sabe muito bem o que fazer com aquele arquivo. Mas não precisa, basta fazer aquele livro, o livro dos facsímiles, não, com certeza. Eu acho que, na verdade, eu acho que o Benjamin, ele pedia uma espécie de box, esses boxes que os artistas, inclusive você, usa hoje em dia, para colocar essas fichinhas, e é assim que a gente pode se aproximar dessa obra dele, né? Mas só para colocar um pouquinho também a colher na tua pergunta, eu acho que o passado na obra da Rosângela é importante, mas no sentido de uma memória ativa, né? Que é um conceito que se usa muito na Argentina, memória ativa, não essa memória, né, que museifica e congela. É uma memória, é um trabalho de memória, é um exercício de memória, né? Essa coisa realmente do Chiffonier, que ele investe de valor e coloca num novo contexto esses fragmentos, esses rastros, esses debris que ela
coleta, né? Agora, com relação ao que você pergunta, olha, eu acho que a gente tem, evidentemente, a segunda metade do século XX teve uma crítica exaustiva desses modelos positivistas, apesar de que a historiografia é um dos lugares onde mais fica, né, essa resistência, e também o espaço jurídico. Então, essa questão da desconfiança diante do testemunho acontece tanto na historiografia como no âmbito jurídico, né? O testemunho ainda tem um estatuto muito baixo, muito criticado, né? Porque fala, não, a pessoa pode mentir, pode dissimular, etc. Né? Mas eu acho que comissões de verdade, por exemplo, como essa que está sendo montada no Brasil, que foram montadas em vários países da América Latina, na África, em países que passaram por, né, situações de extrema violência, essas comissões fazem com que o testemunho seja revalorizado. E o testemunho, eu acho que é um tipo de discurso muito interessante, onde essa questão da factografia não pode mais ser exigida. O cara que passou por aquela situação extrema, ele está fragilizado, e não tem nada a ver realmente com uma reprodução da realidade, e se trata novamente dessa memória ativa, de uma necessidade de elaboração no seu presente, tendo em vista a mudança do seu presente. Então, acho que existem, evidentemente, grandes modificações, mas ainda existe uma resistência muito grande, né, que tem que ser vencida, né, de alguma maneira. Trabalha com história oral, então, mais ainda. Bom, eu passo... Quanto tempo a gente tem? 20 minutos, né? Então, eu abro para perguntas, né? Fazer bloco de 3 perguntas, né? Que a gente... Pode. Obrigado. Para o Márcio, quando você comentou a respeito da diferença de rastro e aura, né? Eu estou lendo, estou pesquisando um livro seu, A Contemporaneidade de Benjamin Adorno, isso? E lá você fala de imagem dialética na grande Benjamin. Eu senti a necessidade de aprofundar esse tema. Isso que você fala aqui a respeito da distinção de rastro e aura tem uma relação com a imagem dialética? Minha questão talvez possa ser comentada pelos dois, assim. Mas a partir de uma fala da Rosângela, de uma frasezinha da Rosângela, que ela falou ao contar o relato da sogra, né? Ela falou assim, que a sogra lendo a imagem e tal, aí você falou, a gente não pode deixar que o signo fique vazio, né? Preciso preenchê-lo. Aí eu fiquei pensando nisso em relação a um certo processo moderno de esvaziamento do signo, né? De problematização do signo, tudo, inclusive na arte, né? Bom, no caso da arte autônoma vai ter uma outra coisa, mas mesmo nos anos 50, por exemplo, pensei nas bandeiras do Jasper Johns, então tem uma tendência já no contemporâneo até de forçar uma dissolução do signo, a crise do signo. Entretanto, tem outros artistas que me parecem, mesmo depois dos anos 60 e tal, que trabalham no outro âmbito, inclusive com fotografias e tal, com essa questão do rastro. E muito fortemente, nos anos 90, o Gertz vão trabalhar com... eu tenho a impressão de que essa questão do signo vai ter uma outra abordagem, eu não sei, vai ter uma abordagem talvez um tanto distinta. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Se essa aposta na dissolução do signo hoje está, ainda que a questão da representação continue, enfim, sendo um problema para nós, entendeu? Tenho a impressão que sim, talvez eu acho que o seu trabalho mostra. Eu acho que o Richter mostra isso. Eu acho que não, o Richter não acredita. Aquela conversa do Richter com o Burler, por exemplo, mostra claramente que o Burler aposta numa solução de signo para a leitura dele em relação ao Richter. E o Richter não acredita nisso, eu tenho a impressão. Então, eu acho que o Gertz também não. Ainda que não seja uma representação que o Gertz aposta,
né? Mas a dissolução do signo também não é a aposta dele. Eu queria um comentário. Bom, eu queria cumprimentar primeiro a mesa, que é muito interessante o diálogo de vocês dois, né? Um historiador, uma artista que trabalha com a história, né? Mas é uma questão que eu faço para o Márcio, que eu também compartilho dessa ideia. Eu sou historiadora, acho que existe um preconceito, ainda existe um preconceito contra a questão da história da imagem, mas a partir das pesquisas, né, do trabalho de Warburg e de Didi Huberman, esse preconceito está acabando, né? Há uma recuperação também dessa história imagética. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o trabalho deles ligado a essa questão da imagem. Bom, obrigado, Martina, pelas perguntas. Com relação à imagem dialética, desculpa, qual é o teu nome? Eduardo. Não, a imagem dialética ela não tem propriamente a ver com essa teoria do rastro e da aura. Né? O Benjamin ele vai desenvolver essa ideia de imagem dialética a partir da filosofia da história dele, quando ele fala que essa ideia do ocorrido com o nosso presente que vai se encontrar construindo uma nova constelação carregada, e onde esse ocorrido, né, essa imagem que vem do passado, ela traria consigo também a sua força que, por assim dizer, exige uma redenção, inclusive uma redenção das suas forças utópicas. Então a ideia da imagem dialética tem a ver com outros conceitos benjaminianos, como o conceito de origem, que está no texto dele sobre o drama barroco alemão, onde ele pensa a origem não como uma fonte originária, mas como realmente um local onde você pode, a partir de um conceito, fazer uma relação entre diferentes momentos. Inclusive com o momento dele expressionista, ele fala, esse nosso momento tem a ver com o momento do romantismo, tem a ver com o barroco. Ele vai tentar fazer uma espécie de constelação, né, desrespeitando um princípio tradicional das ciências humanas, positivista também, que é a questão da cronologia, do contexto. Ele violenta isso para criar novos contextos e, enfim, desenvolver esses conceitos que são também conceitos críticos, né? Mas, enfim, o que eu posso te falar agora sobre imagem dialética, porque é um conceito bem complicado no Benjamin. Com relação à tua pergunta, Cláudio, de fato, quer dizer, eu acho que essa crise do signo tem milhões de soluções, né? Tem tanto aquela que é a busca do significante puro, da matéria, do matérico, né? Essa coisa também que leva muitas vezes para o colecionismo, artista colecionista, né? Como tem a coisa do corpo, o meu corpo é o meu signo, né? A minha vida é o meu signo, a coisa desse pseudo-autobiografismo que vai marcar tanto a arte dos últimos 30 anos, ou então no caso do Richter, que de fato, né, inclusive aquela própria questão da representação invertida, né, já é um ataque à ideia do signo, da significação, né, e um desejo de conquista de um novo campo para a arte, pós também uma ditadura da representação, né, que a arte viveu desde sempre, por assim dizer. E eu acho que o movimento que eu caracterizei aqui como do romantismo é o início da tentativa de se libertar disso, né? Quando se começa a falar positivamente dessa Verstellung, dessa simulação, né, ver o local do artista não como um local da falsidade, mas um local de um outro tipo de verdade que tem que ser reconhecido como tal, né? Quer dizer, não essa verdade positivista, mas um outro tipo de verdade que tem a ver talvez com justamente com o encontro do subjetivo com o objetivo, também que você mencionava aqui agora, né? Isso tudo, quer dizer, leva realmente, eu acho que não existe uma solução para essa crise, felizmente talvez, né? Mas existe uma tendência para o significante, né? Em detrimento do significado. Acho que por isso que a gente fica falando tanto dessa questão da crise. E com relação à pergunta da influência do Warburg e do Didi Huberman na historiografia, eu não sei, quer dizer, eu acho que pode estar começando, mas é que ainda é uma coisa muito recente, né? A obra do Didi Huberman está acontecendo agora, a obra do Warburg, ela foi praticamente redescoberta nos anos 90, na própria Alemanha, está sendo publicada ainda, tem pouca coisa publicada, pouca coisa traduzida, né, para as outras línguas. Mas eu acho que o fundamental, no caso do Warburg, é que ele era também um historiador que, como Benjamin, tinha uma visão não cronológica da história, tinha
uma concepção política, crítica da história. Esse aspecto da obra do Warburg é um aspecto que está sendo mais ou menos descoberto, redescoberto agora, né? Porque o Warburg ele teve grandes discípulos, como Gombrich, Panofsky, Saxon, só que esses grandes discípulos acabaram ocultando o pai, né, o Warburg, né? É uma coisa muito paradoxal, essa coisa dos filhos que matam o pai, né? Isso acontece, né, na história intelectual, como a gente sabe, né? Mas no caso dele, a gente está justamente tendo que fazer esse trabalho de arqueologia para redescobrir a obra dele. Por coincidência, ontem eu estava no evento em Belo Horizonte sobre Warburg e Benjamin, e tinha um dos editores da obra do Warburg lá apresentando uma dessas pranchas do Atlas Mnemosyne e do Warburg, e justamente ele tentava mostrar como, nesse Atlas, a questão política, na época, que era a República de Weimar e o pós-guerra, o Warburg estava fazendo toda uma crítica política nessas pranchas, que a gente tem que aprender a lê-las, né? Ler imagens, né? E os historiadores, como eles estão tão centrados na questão do documento ainda, evidentemente existe a história oral que já tem os seus 40 anos, mas ainda é difícil, né, isso realmente ter um impacto na historiografia, como eu acho que vai chegar a ter. O Marc Ferro, nos anos 60, também defendia o cinema e história, mas as coisas ainda não, elas têm uma, lamentavelmente, é aquela coisa que o Hegel dizia, né, a ave de Minerva, ela voa só no final do dia. Então, as ciências humanas demoram, o conceito demora, enquanto o artista vai lá, rapidamente faz as coisas, a Rosângela Laiman faz coisas que daqui a 50, 60 anos a gente não vai estar pensando, tentando achar um conceito para aquilo, porque o trabalho da imagem tem essa capacidade realmente de uma velocidade que o conceito não tem. Você já respondeu. Não, crise, mas a crise justamente porque a gente não está sabendo como elaborar as coisas. Eu acho que não foi o digital que abriu o caminho, o digital só apontou, só mostrou que a gente já não sabe ler as imagens há muito tempo. E, na verdade, tem... Né, e onde é que você encaixa, por exemplo... eu fico pensando assim, as pessoas acham assim, o digital colocou por terra a questão da credibilidade da imagem. Você olha para um jornal, você tem que ficar se perguntando onde é que essa imagem, onde está o truque, onde está o erro. Não, eu também não acho isso, a gente já até conversou sobre isso. Na verdade, ninguém quer abrir o jornal e ficar se perguntando, ter que se preocupar se aquela imagem tem, que construção que foi feita, enfim. Você quer abrir e não ter que pensar no método de construção dela. Você quer abrir, olhar, entender, fechar, em 5 segundos, resolver aquilo, matar aquele assunto, partir para o próximo. Não é assim? Essa é a ordem das coisas. Então, por quê? Porque a fé que você tem na imagem, ela tem que estar inabalável. Essa tem que continuar, para você justamente não perder tempo com cada imagem que vier na sua frente. Então, alguma coisa tem que te dar a certeza de que certos princípios, certos valores, certas experiências que você já viveu, se você precisar vivê-las de novo, vai dar a mesma coisa. A gente não quer ter dúvida em certas coisas, porque senão a vida vira um inferno, né? Então, algumas garantias tem que ter. E essa garantia é que a gente está com ela, isso está abalado. Então, o desconforto é que alguém mexeu no queijo, né? E você não sabe, né? Não está bom, mas vai estar. Um dia a gente vai descobrir, porque eu não quero perder tempo além daquilo que a gente já perde, né? Então, eu acho que é isso, porque na verdade não é uma questão de imagem, eu acho que é uma questão filosófica muito mais ampla. A gente está sem, os modelos estão abalados. Eu acho que aí, a questão da imagem é só a superfície que você é obrigado a lidar. Então, e essa coisa do sentido da experiência das coisas, né? As coisas valiam muito na época em que você tinha, as certezas vinham das experiências, né? Que experiência que você tem hoje, assim? A partir de que experiência nova você vai poder obter de novo certas certezas que você não tem mais? Quer dizer, eu até agora ninguém me propôs algo da esfera do digital que realmente substitua ir
ali no mercado de pulga e olhar uma pilha de foto que alguém, um álbum caçuga que alguém largou ali, entendeu? Eu ainda tô esperando, mas eu sou super otimista, tá? Ainda vai aparecer, a gente vai resolver isso. Tanto as imagens digitais, a gente acredita nelas, que tem, por exemplo, aquela questão de Abu Ghraib, foi toda em cima de imagenzinha feita com um celularzinho vagabundo digital que circulou, e a gente vê e acredita aquelas imagens, infelizmente, é verdade aquilo, aquele espetáculo aconteceu, né? E quando a gente abre o jornal, que você falou, a gente tem fé no jornal, né? A gente quer ser enganado pelo jornal, a gente vê aquilo, voraz. Na verdade, essa coisa da fé, isso é anterior à foto. Quando o Bazin escreveu aquele texto, né, assim, anos atrás, né, que a fotografia ela acabou ocupando esse espaço, né, o que guarda, que te salva da morte espiritual. Quer dizer, carregar uma foto, que a gente vê no jornal, que é um dos temas para mim, do Corpo da Alma, né, que é a minha coleção, né, de retratos que as pessoas mostram no jornal, porque aquilo é uma imagem desde o daguerreótipo, né, ninguém quer, é para você não duvidar de que a pessoa que carrega aquela foto acha que aquilo substitui uma presença, né? Então, assim, essa é dessa fé, e é essa fé que, na verdade, não está na técnica, está na crença. Oi? Na crença, E essa eu acho que a gente tem que aprender a viver e tem que descobrir meios de fazer a coisa se perpetuar sem ser abalada pela técnica que você esteja usando. Parabéns à mesa, muito, muito bacana. Falando sobre a fé na imagem, eu vou tocar na questão da Verônica, né? Que Didi Huberman fala, inclusive. E como que a construção na fé de uma imagem, como você diz, independente da técnica, isso vem nos acompanhando ao longo da nossa história e foi construída pela religião inicialmente, né? E isso continua nos acompanhando. De alguma forma, independente da técnica, a gente sempre tem a fé naquilo e eu acho que isso, de repente, não mudará nunca. Talvez, não sei. Eu gostaria de perguntar para você, Rosângela, é uma coisa que me intriga sempre no seu trabalho, você pesquisa e obtém milhares e milhares e milhares de imagens, sempre. Você trabalha com uma quantidade infinita. Como você faz a seleção disso para mostrar? Isso me parece, assim, algo muito difícil. Aí eu queria saber como você faz essa seleção, e essa é a minha pergunta. Não tem, por isso que eu sou artista, não sou pesquisadora, né? Porque aí eu me permito não ter rigor nenhum. Cada trabalho, eu já tenho as minhas obsessões, eu tenho os meus rigores, mas cada um eu canalizo, cada um eu resolvo de uma forma. Não tem meu método não estabelecer nenhum método a priori para lidar com uma certa coisa, até que eu saiba para que lado eu vou. Agora, como que eu defino esse lado? É só pela observação desse material e convivência com esse material, não tem outro jeito. Então, assim, se eu tenho 10 álbuns e aquilo não resolveu para mim, o que eu tenho que fazer com aquilo? Eu não vou fazer, posso levar 10 anos sem mexer com aquilo, ou de repente achar que em vez de 10 eu tenho que ter 100. Aí, quando eu tenho 100, quando eu tiver 100, aí eu consigo olhar para aquilo e tentar estabelecer algum caminho, tá? Agora, há muitas coisas, meu ateliê eu não tenho, por exemplo, um método de classificar meus objetos no meu ateliê. Eles são empilhados mesmo, ou engavetados, ou enfiados nos armários, e eu estou sempre visitando esse material. Não prefiro nem classificá-los, justamente para não definir uma forma definitiva de olhar para eles, ou de manipulá-los. Eu prefiro deixar que eles mantenham a desordem própria deles, o caos deles, é mais instrutivo. Mas, agora, tem que aprender algumas coisas também. Tem objetos que estão no meu ateliê há 20 anos,
e eu nunca soube o que fazer com eles e possivelmente não vou fazer nada com eles. Eles vão ficar ali, guardados, até que eles desçam para a vitrine da minha sala, que aí é cristalizar que eles são tão especiais que eu não carece fazer nada. Agora, é tudo fruto de convivência, observação, experimentar o tempo todo. E isso não tem outra, nada substitui. Ter humildade de perceber que tem coisas que são muito melhores do que o que eu faço. Então é melhor não fazer de novo. Aí deixa lá o que é muito bom do jeito que está, deixa daquele jeito. Não precisa tentar melhorar, que só estraga. Entendeu? Então é um pouco assim, não tem... o único jeito é trabalhar, é conviver, manipular, manusear. Eu até agora não vi outra forma de passar por essa etapa, não tem. Bom, mais alguém? Bom, eu quero agradecer a presença de todos, em especial a da Rosângela e do Márcio, e convidá-los para as próximas sessões do encontro. Obrigada.